Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou diretora da Ivisa Immigration e hoje a gente está aqui com a Ananda, que vai contar pra gente como funciona o serviço público do Canadá. Antes de mais nada, dá um like pra gente, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar as novidades do canal, porque a gente está sempre trazendo assuntos bacanas para vocês que estão no Canadá ou ainda estão planejando para vir ao Canadá. A Ananda, que é a nossa convidada especial de hoje, é cliente Visa e ela está aqui estudando e trabalhando no Canadá com o marido e ela trabalha numa walk-in clinic, então ela tem várias informações legais para contar para vocês como funciona o sistema de saúde pública aqui no Canadá, mais especificadamente aqui em BC. E se você não sabe o que é Walk-in Clinic, ela vai contar pra gente também. Então vamos lá, Ananda. Obrigada por você estar aqui, obrigada por aceitar o convite. Faz o jabá do seu canal, não tem problema, é muito legal, gente. Conta pra gente, faz uma introdução do serviço público aí do Canadá, o que é o Walk-in Clinic e também a gente pode responder nas dúvidas mais comuns, né? Que eu acho que você recebe muito e eu também recebo bastante aqui na Ivisa. Então vamos lá. A bola tá contigo. Muito obrigada por me receber aqui, pelo convite. Como a Marilene falou, estou aqui com meu marido, a gente está aqui há mais ou menos 1 ano e meio aqui no Canadá, aqui em Vancouver, na verdade. Eu estudo no Douglas College e eu tenho 20 horas para trabalhar como estudante. E essas minhas 20 horas eu faço numa walk-in clinic. Eu nunca imaginei trabalhar, não estudar da saúde, né? Eu sou professora de inglês no Brasil, era professora de inglês no Brasil. Meu marido é fotógrafo e essa é a nossa atual situation. A Walk-in Clinic ela é um dos serviços oferecidos pelo MSP, o plano de saúde da província de British Columbia, né? A Walk-in Clinic ela é um serviço que você vai chegar como se fosse um pronto atendimento, sem ser de emergência como o hospital, mas você chega numa Walk-in Clinic sem ter que marcar horário ou sem a condição de ter ali o seu médico de família, né? Que o médico de família normalmente é aquele profissional que você já designou e que aceitou ser o seu médico, seu próprio ou da família inteira. Normalmente eles cuidam da família toda, marido, filho, criança. Na Walk-in Clinic que eu trabalho, a gente tem vários médicos atendendo lá. E você, inclusive, se você gostar de um médico, né, especificamente, você pode sempre ser atendido por ele, né? E quando você faz seus exames ali ou parte dali os seus exames, é para lá que eles vão voltar. Você também pode direcionar para o seu médico de família se você tiver um. Senão, a Walk-in Clinic ela acaba cuidando de você. Você pode, inclusive, falar pro médico que você conheceu na Walk-in Clinic se ele pode te aceitar como uma paciente, né, para ele ou ela ser o seu médico de família, certo? Depende, tem Walk-in Clinic que aceita isso sim, tem isso como política, né, de algumas médicas, por exemplo, eu sei, elas são bem mãezonas com os pacientes lá, tem algumas que até permitem, que a Walk-in Clinic tem essa, ela normalmente não aceita que você marque consulta, mas em algumas médicas elas colocam alguma anotação no prontuário do paciente, dizendo que aquele paciente pode marcar consulta com ela. Então isso é bem legal, que os médicos têm essa sensibilidade também, assim. Sim. Eu sei de algumas walk-in clinics que quando você é atendido ali, eles já falam de cara, olha, então você vai ser atendido aqui, mas para você continuar esse atendimento com o seu médico de família, se você não tiver um, a gente já vai te indicar, então eles não querem dar continuidade. Mas na que eu trabalho, eu sei que a gente, né, eu tô ali na frente de front desk, a gente tem paciente que vai lá há anos, né, que cuida cuida dos filhos, tem quase uma política de médico de família sem limites. Para quem está começando a pesquisa, normalmente aqui no Canadá, diferente do Brasil, você designa uma pessoa, um médico, para ser o seu médico de família. E aquele médico vai ter o seu prontuário, vai receber todos os seus exames, vai cuidar de você, seja numa caso regular de tratamento, seja talvez até numa coisa de emergência que eventualmente você vai ligar para a clínica dele, vai falar dele ou dela, vai falar, olha, preciso te ver, tá acontecendo isso. Então é um médico assim que vai acompanhar toda a sua vida, né, tudo que tá acontecendo e vai estar disponível para resolver, na maior parte das vezes, os seus problemas de saúde. Então, por exemplo, o exame periódico que as mulheres precisam fazer para prevenção, né? São feitos pelo médico de família, não são feitos pelo ginecologista, né? O ginecologista é um médico que vai ser só indicado se for um problema sério, um problema que existe tratamento. Então, ou só, por exemplo, se você engravidou e seu médico de família não tem a especialização de obstetrícia, né, por exemplo, aí você vai ser indicado para o especialista. Então, o especialista é para cuidar de um caso bem específico. E todo ali o que é geral, o que é do dia a dia, o que são coisas corriqueiras, pegou uma gripe, que é um antibiótico, né, tá sentindo uma dor esquisita, quer entender o porquê, é sempre o seu médico de família.
nem todo mundo tem médico de família. Tem gente que ou tem médico de família e tá a fim de trocar, ou porque não tá com tempo para agendar e passou na frente de uma clínica, tá com uma coisa que precisa resolver ali, né? Então, por exemplo, eu tive uma reação alérgica à comida e precisei ir na primeira walk-in clínica que eu vi. Eu nem liguei pro meu médico de família. Eu olhei no Google, tipo, qual que era o walk-in clinic mais próximo e fui ali porque eu estava tendo uma reação alérgica, né? Então, o walk-in clinic, ele é um atendimento emergencial que você não está, assim, perdendo sangue, não tá sangrando, não tá... Enfim, não teve uma coisa muito absurda que aconteceu contigo. Essa é isso, uma né? concepção bem interessante que a gente tem como brasileiro, né? Por exemplo, no Brasil, se eu tô com meu filho, deu ali uma dor de garganta, eu machuquei, preciso levar uns pontos, a primeira coisa que eu vou fazer é normalmente no hospital do convênio, né? No pronto-socorro do convênio. Pronto-socorro. Então, quantas vezes eu com febre não fui até o médico do pronto-socorro? Então, aqui no Canadá, eu falo para as pessoas que me perguntam, né? Ali na emergência a gente só vai se o médico de família estiver fechado ou se você estiver morrendo, né? Se for um acidente muito grave, né? E você não tem uma clínica... Ou, por exemplo, no seu caso, teve uma reação alérgica, uma reação que causa, por exemplo, não consegue respirar, por favor, vá para o hospital o mais rápido possível. Mas se alguma coisa... gerenciável, né? Se é alguma coisa que você pode sentar numa espera e esperar, eu recomendo com certeza ir a uma walk-in clinic. Se você for a um hospital, vai haver uma triagem de casos, né? Então os casos mais urgentes acabam passando na frente e nem sempre o que a gente considera urgente para o hospital vai ser. Então, realmente, se puder ir a uma walk-in clinic ou contatar o seu médico de família, com certeza essa é a melhor primeira opção. Legal, então agora você já entendeu como o sistema funciona de uma forma bem sucinta. Vamos falar um pouquinho das diferenças comparado ao Brasil? E a gente estava discutindo ali um pouquinho no background, né, antes de começar a gravação, e a gente decidiu apresentar duas visões aí dessas diferenças, das vantagens e desvantagens. A primeira, comparada ao serviço médico público do Brasil, e a segunda, comparada ao serviço de convênio do Brasil, né? Então, vamos lá. Comparando o serviço médico público do Brasil versus o sistema público do Canadá. O que você tem a dizer? Que é uma comparação até desleal, vamos dizer assim. Que funciona muito bem. O Serviço Público de Saúde do Canadá funciona muito bem, é muito justo, né? Ele não vê a quem ele está servindo, né? Então lá a gente já recebeu até pessoas, assim, celebridades do Canadá, já recebi na clínica lá. Ah, que legal! Não tem pra onde ir, né? Aí você pensa, né? Quando que uma celebridade do Brasil iria num serviço público de saúde? Né? Bom, aqui até uma coisa importante para falar, não tem serviço privado como no Brasil, né? Então todo mundo aqui usa o serviço público, porque quando você tem um privado, por exemplo, quando a sua empresa quer te dar um benefício extra, não é para fazer o mesmo serviço básico que o governo oferece. É para fazer o Extended Health Services, né? Que é para te oferecer, de repente, exame de vista, que não é coberto pelo serviço público, dentista, massagem, acupuntura, tratamentos mais naturais, por exemplo. O que mais? Fisioterapia, que não é coberto pelo MSP. Então, essas coisas que não são cobertas, você pode ter cobertura com Extended Health Insurance, né? Mas, fora isso, todo mundo usa o mesmo serviço, desde o Justin Bieber até nós, pobres mortais, né? Enfim, todo mundo. Realmente funciona com qualidade, os encaminhamentos acontecem. É claro que existe uma demanda muito alta, né, de gente precisando usar, e nem sempre o número de profissionais acompanha isso. Então, por isso que a gente acaba escutando falar bastante dessa demora que pode acontecer para encaminhamento para especialista, mas depende da especialidade, depende do caso. Aqui eu já vi, por exemplo, até um pai brasileiro, né, ele ligou lá preocupado porque ele foi lá em abril e a consulta dele, da filha dele, do oftalmo, era só pro final do ano. E aí ele falou, por quê? Aí eu falei, olha, porque é para pálpebra. Então, um especialista que cuida da pálpebra, ele tem muito pouco e é muito concorrido, ainda mais para criança. Então depende dessas particularidades, assim, mas funciona bem sim, o encaminhamento acontece, a gente fica em cima, por exemplo, dos especialistas, a gente liga, pergunta como é que tá o status daquele referral, pergunta se tem como ficar na cancellation list, alguns consultórios têm, outros não, então a gente sempre fica, é uma preocupação que a gente acaba se envolvendo, né, com a história do paciente ali, então a gente fica bem preocupado, eu como MOA, Medical Office Assistant. Pois é, esse é um termo interessante para o pessoal saber também.